pelo convite. Prazer estar com vocês, né? É um grande desafio, né? Quem falou foi o Chaplin, o Arthur, quem mais? O Coises. Então, assim, né, pessoas muito qualificadas e espero pelo menos não baixar o nível, né? Pelo menos não baixar demais. Mas é um prazer estar com vocês, né? Espero contribuir. Hoje eu tenho falado do tema de. Deixa eu até abrir aqui a exposição que eu vou. Ah, esse aqui. Eu vou falar sobre Estado de Direito e tripartição dos poderes, certo? Eu já fui apresentado, né? Tenho nada mais a dizer. E deixa eu ver aqui. Pronto, acho que foi. Agora foi, né? Tá aparecendo para todo mundo. Ok? Pronto, beleza. Gente, eu vou falar então sobre esse assunto, né? Estado de Direito, tripartição dos poderes. A ideia é discutir alguma coisa mais histórica, né? E, eventualmente, levantar alguns problemas, assim, sobre a relação a tensão entre Estado de Direito e justiça, e também a questão, né, das problemáticas ou crises em torno do ideal da tripartição dos poderes, né? Então, a ideia é a gente ter essa discussão. Certamente a gente não vai conseguir concordar em tudo, né, no que diz respeito à forma de aplicar esses conceitos, né, a questões bem desafiadoras do nosso tempo, mas no que diz respeito à compreensão, à investigação histórica, né, eu espero que eu tenha uma boa inserção para contribuir com vocês nessa manhã, ok? Então é isso. Não vou me apresentar, né? Já fui apresentado, então vamos direto ao assunto. Tem uma frase, né, que é clássica, que diz que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu gosto muito dessa frase, né? Ela não foi dita por Thanos, né? Thanos tinha esse sonho aí de ter o poder absoluto. Ela foi dita pelo historiador britânico Lord Acton, no século XIX, e eu acho que é uma frase assim bem interessante, né? Bem poderosa assim, de fato, que deve orientar muito das nossas reflexões sobre política, né? E o Estado de Direito e a tripartição dos poderes surge justamente assim com essa preocupação de evitar que o poder concentrado, né, corrompa e esse poder se tornando absoluto possa corromper absolutamente. Estado de Direito nada mais é do que você ter o império da lei, né, leis impessoais prévias, né, e a tripartição dos poderes é justamente você distinguir por funções o poder do Estado. Então, são conceitos básicos, né? E todos eles orientam-se pela ideia de os agentes públicos não terem poderes excessivos em suas mãos, terem limites mais claros, mais objetivos, e de forma, né, que isso evite haver uma concentração de poderes que possa corrompê-los absolutamente, né? Então, essa é a ideia básica. Há muita coisa, né? Imagine aí, né, milhares de anos escritas, né, pessoas escrevendo sobre isso. Então, tem muitas questões interessantes, muitas concepções diferentes, né? Você pega o termo Estado de Direito, ele tem muitas formas de aplicação a depender do autor, né? Da forma de compreensão dessa relação de Estado de Direito, né? É, então, tem muitas discussões sobre jus naturalistas, jus positivistas, né? Pós-positivistas, muitas problematizações, revisões, né? Então, assim, a gente não vai poder abranger todos esses assuntos, mas a minha ideia é realmente partir para uma visão mais histórica, para depois, eventualmente, a gente caminhar para questões mais específicas, né, no momento de uma conversa. Gente, eu queria começar falando uma coisa assim, refletindo, né, qual a relação da criação divina com o Estado de Direito, né? Pode parecer estranho, mas tem uma relação bem importante aqui que merece bastante atenção. Começando do mais básico, né, a criação. Nós sabemos que as escrituras dizem que o Senhor, né, colocou o homem e a mulher no jardim, eles deveriam subjugar a terra, cuidar e cultivar. Tem alguns, os autores, né, comumente chamam esse mandato, um mandato cultural, que a ideia nada mais é do que você criar cultura, criar instituições, criar tudo aquilo que diz respeito à cultura, né, propriamente, né, que é um conceito muito amplo e diz respeito a todo o exercício de poder político, né, todo o exercício de poder cultural,
artístico, econômico, social, enfim. Né? Então, um conceito aí muito amplo. E o Senhor, ele determinou, né, na ordem da criação, que produzíssemos cultura. Isso é dito antes da queda, então, numa interpretação aí reformada, né? Então, isso não muda, isso é constante na ordem da criação, né? E nós temos esse dever de subjugar a terra, cuidar e cultivar. Ótimo. Agora, como é que a gente faz isso, né? Esse é um grande desafio. E aí, no que diz respeito propriamente à política, quando a gente vê que existe uma ordem para a humanidade, de subjugar, cuidar e cultivar, nós sabemos que o Senhor nos deu um poder político. Eu sempre digo isso assim, e eu considero isso um elemento fundamental e básico para nós pensarmos de forma cristã sobre política. Entender que, conceitualmente, só existe um poder político. Na ordem da criação, só existe um poder político. Todas as pessoas são criadas em mais semelhança de Deus, são iguais, né? Mas, no curso da história, nós vamos criando diferentes instituições, diferentes dinâmicas de poder, relações sociais, relações econômicas, relações, sei lá, de arquitetura, mesmo urbanística, né, das cidades. Então, nós temos diferentes configurações históricas, né, ao longo do tempo. Mas, e todos nós estamos compartilhando um poder político só. E ocorre que esse poder político, na medida em que ele vai se desdobrando na produção de cultura e de instituições, ele vai sendo disputado. Tendencialmente, os mais fortes, eles conseguem concentrar mais poder político que os mais fracos, né? E aí eles conseguem subjugar os mais fracos. E aí você tem um problema da arbitrariedade, né? Mas todos nós aí estamos, em alguma medida, configurando, né, historicamente, as nossas relações e configurando diferentes instituições. Então, nós temos, se você pensar, né, nas sociedades mais primitivas, né, mais iniciais ali, nós temos clãs, tribos, né, sociedades pequenas, né, que Doyle chamaria, né, a parte todo, né, que você tem o indivíduo, ele não tem espaço, liberdade, ele na verdade é só uma parte do mecanismo maior. E ao longo do tempo a gente foi criando diferenciações, né, e fomos criando instituições e organizando o poder político dada a complexidade que foi surgindo. Mas todos nós estávamos ali disputando, né, um poder político da criação. Então, você tem Grécia, né, você tem depois Roma, depois a ideia era concentrar poder, e aí depois, especialmente da Idade Média em diante, abaixo da Idade Média, você tem uma dispersão aí de Estados-nações, né, e nós estamos no mesmo mundo, na mesma criação. E aí, na medida em que a gente está em determinado território, compartilhando de parte do poder político, né, nós precisamos tomar decisões coletivas em meio a essa diversidade, em meio à diversidade de interesses. Né? Deus não nos criou iguais no sentido de percepção, de interesses, né? E aí, nós precisamos, para ter uma sociedade ou um ambiente minimamente civilizado, compartilhar o poder político. Então, você pensa que sei lá, você pega a Europa mesmo, né? Por um tempo ela foi organizada, sei lá, sob um regime aí romano, né? Depois veio, sei lá, a Idade Média, né? Na parte do Ocidente ali, quando teve toda a dispersão, né, do poder ali com os bárbaros, a igreja foi concentrando poder político, né? Dividindo ali com os príncipes, império, enfim, até chegar às Estados-nações, né? Então nós fomos ali disputando poder e organizando essas configurações históricas e tendo que tomar decisões coletivas. Então, a política, fundamentalmente, é essa arte, né, de tomar decisões coletivas em meio à diversidade de interesses. Né? A política tem a ver com, fundamentalmente, uma ação coletiva. Né? Você consegue transcender seus interesses individuais e encontrar pontos de contato com o outro para tomar decisões coletivas. Certo? E Deus, como diria Aristóteles, né, acertadamente, Deus nos criou como seres sociais, né, e nos lançou com esse ímpeto de sociabilidade. Maravilha. Tudo isso, né, vem aí da ordem da criação, só que aí tem um pecado, né? E o pecado, ele traz toda a dificuldade de nós compatibilizarmos, né, nossos interesses. Porque existem interesses legítimos, interesses ilegítimos, né? O pecado, ele atingiu diretamente a ideia do bem comum, né? A gente muitas vezes, se você pegar ali, eu sempre digo, né, o artigo 5º da Constituição, sei lá, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade, são
É o bem comum mais básico que a gente consegue ali concordar, os direitos humanos mais básicos e elementares. Mas muitas vezes, quando a gente vai pensar em aplicá-los, os limites desses bens, né, ou desses direitos, as coisas vão ficando complicadas, porque existe o pecado. Nem todo mundo que está no debate público tem interesse legítimo, né, tem bom interesse, tem boa vontade, né, e a coisa vai ficando realmente complicada. E aí, historicamente, né, o que, que nós temos? Uma tendência a quem tem mais poder, né, e muitas vezes esse poder, ele não é orientado por boa disposição, né, por virtudes, esses mais fortes querem arbitrariamente dominar as relações sociais, né? E aí nós temos na antiguidade as relações de parentesco, posteriormente nós vamos ter outras configurações históricas, né? Com poder concentrado. Se pensa em Roma, que por um tempo foi república, depois da morte do César, né? Segue-se Otaviano, uma grande concentração de poder, né? Que perdura por alguns séculos, e há um grau de arbitrariedade nisso, porque toda vez que uma pessoa está tomando decisões só, né, concentrando o máximo que pode desse único poder da criação, essa pessoa não tem limites, né? E muitas vezes, não só por má interesse, mas até mesmo por incapacidade, incompetência, ou má percepção, má leitura da realidade, aquela pessoa pode tomar decisões arbitrárias que prejudiquem o todo social. E é nesse contexto que a discussão sobre o Estado de Direito vai se estabelecer, no sentido de que ninguém pode concentrar tanto poder, né, desse único poder político que nós temos na ordem da criação. Então você pensa que, por exemplo, aqui no Brasil, no nosso território, existe parte de um poder político que é da criação, né? Então nós compartilhamos dentro desse território uma parte de um poder político da ordem criacional. E se nós concentrarmos demais o poder, a gente fica suscetível a todo tipo de interesse, mas também de incompetência, de má disposição, corrupção, né, na mão de alguns. Então, assim, a fé cristã, ela é fundamental para você entender que nós temos uma base muito sólida para dizer que ninguém pode ter o poder absoluto, né, que ele corrompe absolutamente. Quem também indicava isso, assim, quem teve um insight em relação a isso foi o Nietzsche, né, que Nietzsche dizia, olha, o cristianismo é um baixo platonismo, ele deu força aos mais fracos. Nietzsche dizia, se não fosse o cristianismo, os mais fortes dominariam e imporiam a sua vontade, né? E aí o cristianismo deu dignidade aos mais fracos. Então o cristianismo, gente, ele dá as bases mais fundamentais para o Estado de Direito, que é essa ideia de você ter leis impessoais e prévias. Quando você diz assim, ó, matar pena, isso é uma lei que é impessoal, qualquer pessoa que matar, né? E ela é prévia, ela antecede a decisão dos indivíduos, né? Então não é uma lei a posteriori, ela é a priori, né? Ela antecede, porque ela te diz o que você não pode fazer, e se você fizer, você vai receber determinada consequência jurídica, né? Então isso cria as vias de liberdade, a via de você poder fazer aquilo que não está proibido, né? E também não ser arbitrariamente subjugado por terceiro por ter feito algo que não estava proibido previamente, né? E Deus, assim, colocou essa disposição no nosso coração. Nós também achamos injusto quando alguém é tratado de forma parcial, né? Então, Estado de Direito também tem a ver com a ideia de imparcialidade, as pessoas serem tratadas iguais, como iguais na sua dignidade, certo? Então, a Bíblia tem vários, inúmeros textos que falam de tratamentos por parcialidade, né? Por interesse. Então, a Bíblia condena severamente esse tipo de comportamento. Isso também é base para a ideia de Estado de Direito, né? Pelo menos em termos conceituais. Gente, aí passando para a parte mais histórica, eu chego aqui à discussão do Kent Skinner. Kent Skinner, para mim, é o historiador mais respeitável de história do pensamento político. Eu leio com toda a máxima extrema atenção os textos de Kent Skinner, porque para mim ele é o teórico mais, assim, ele está vivo ainda, né? De Cambridge, aposentado atualmente. E esse livro em particular, As Fundações do Pensamento Político, merecem toda a atenção. Eu escrevi uma resenha desse livro, está publicado aí, vocês podem achar facilmente, nas Fundações de Pensamento Político, que na verdade é um resumo desse livro. Esse livro é muito difícil, né, de ser lido, é um livro, bem desafiador mesmo, mas assim, merece a atenção, o estudo, dias e dias de dedicação, né, então recomendo demais. E aí, gente, eu queria aproveitar algumas coisas que o Kent Skinner desenvolve nessas fundações, né, dessa reflexão sobre as fundações, que é a noção, né, de resgatar
a história da ideia de Estado e, particularmente, de Estado de Direito. O Kent Skinner, no final do livro, diz uma coisa interessante. Diz assim, em princípios do século XVII, o conceito de Estado passou a ser considerado o mais importante objeto de análise no pensamento político europeu. O termo Estado, gente, ele só vem à tona justamente ali na passagem do século XVI para o XVII, que ele começa a surgir no contexto europeu. Isso é importante. Não existe Estado, você não pode dizer Estado da Grécia, Estado de Roma. Esses conceitos não fazem sentido, né? Que esse conceito de Estado, ele só surge ali, Estado moderno, como nós entendemos, na modernidade de fato. O que nós temos? Nós temos poder político romano, que se organizava como uma república, depois como um império, né? Poder político da Grécia Antiga, aí depende da cidade-estado, né? Você vai ter Esparta, uma coisa mais autocrática, você vai ter Atenas, que seria uma democracia, mas não nos nossos termos. Então, você tem poderes políticos configurados, né, ao longo da história. E, particularmente, a ideia de Estado é uma ideia moderna, né? Fundamentalmente moderna, porque ela é qualificada, em termos conceituais, por uma noção ideológica de Estado de Direito, tripartição dos poderes, como a gente vai falar, mas também por uma burocracia, né? Uma burocracia, né, pessoas separadas e mantidas com base em determinadas leis e também com base em determinadas decisões jurisprudenciais, conduzir o curso daquele Estado. Pois bem, então, em princípios do século XVII, o conceito de Estado se torna o mais importante, né, o mais debatido no pensamento político da Europa, porque o poder do Estado, o Estado foi o que mais concentrou o poder político da ordem da criação. A modernidade, politicamente, ela é caracterizada por esse elemento fundamental. O Estado é o ente que mais concentra poder político na ordem da criação. Gente, vamos lá. Você está numa igreja, vamos supor que a tua igreja tenha 500 membros. Aí você diz assim, rapaz, a gente tem uma comunidade aqui perto, muito carente, a gente queria ajudar essas pessoas. Aí você junta 500 pessoas bem intencionadas ali para ajudar. Aí vai lá, faz uma obra de caridade, enfim, dá uma cesta básica, enfim, dá uma ajuda aquelas pessoas. Mas ninguém, essas 500 pessoas têm que voltar para sua vida, trabalhar, vai cuidar de outras coisas. Então, você não consegue manter um poder orgânico de intensidade e presença constante. Então, quem faz esse papel na modernidade? O Estado. Então, nós temos um poder político, sim. Se a gente juntar na igreja, a gente tem um poder político, um poder de ação coletiva na sociedade, mas o impacto é muito pequeno. Agora, o Estado, ele pode chegar ali com polícia, né, com, sei lá, assistência médica, assistência econômica, né? Então, o Estado, ele é o que mais concentrou o poder político, né, na modernidade. E aí nós temos alguns fatores que o Kent Skinner aponta. Que levou, né, essa concentração do poder político. A distinção entre esfera política, que é as relações de poder, e a filosofia moral. Então, essa foi uma distinção importante. Se você pegar Maquiavel fez essa distinção, né, do realismo político, que é basicamente o quê? A preocupação do Estado é a preocupação da manutenção do poder, de alcançar e manter o poder, né, o domínio, e mesmo que você não tenha necessariamente uma filosofia moral, uma preocupação com virtudes, né, ele fez essa separação. Isso empoderou muito o Estado. Doivre chama isso do raison d'État, né, que é a razão de Estado, que é a justificativa do Estado. Né, o Estado como sendo uma ordem de poder, de manutenção de poder, né, de alcançar o poder, avançar e alcançar, estabelecer o poder e manter esse poder. Né, esse poder de regulação, de domínio. Isso concentrou muito poder na mão do Estado. Né? As pessoas foram atribuindo ao Estado várias responsabilidades de manutenção de uma ordem em determinado território. Não apenas, né, a independência de cada reino para legislar. Então, essa aqui é a questão da doutrina da soberania. As pessoas começaram a dizer, esse espaço territorial, só esse ente político, só essa estrutura de poder, só essas pessoas com determinadas competências podem legislar, podem criar leis que possam, de fato, valer para esse determinado território. Então, isso também concentrou o poder na mão, no caso dos Estados-nações, né, que foram surgindo. E os fins políticos. O Estado começou, aí, é fundamental aqui pensar no Hobbes, né? O Hobbes, você tem outros autores também, o Grotius e tal, mas o Hobbes, em particular, ele é considerado como sendo, digamos assim, o pai, né? Por muitos autores, o pai do Estado moderno. A ideia do Leviatã. Você tem um monstro que emerge em meio às águas, às confusões dos mares da sociedade, e esse monstro, ele concentra o poder da espada, da força, da violência, mas ele também concentra o cajado, que é o poder sobre a religião.
E Leviatã é fundamental, porque Leviatã, você tem 100 páginas em que o Estado concentra o poder, e a justificação da concentração do poder do Estado, e depois 500 páginas dizendo o que isso implica, que é basicamente, como diz Wagner, né, existem várias, as esferas sociais é como se tivessem portas para o Estado. O Estado vai lá e bate na porta da religião e guarda a religião numa esfera privada. O Estado vai lá e bate na porta, sei lá, do ensino, da educação e submete a educação a seus interesses e a sua regulação. O Estado vai lá no que diz respeito ao regime tributário também. Então você tem toda uma ordenação e o poder político concentrando a força da espada e a força da religião. Isso tudo para quê? Para chegar para você manter um poder dentro de um determinado território, né, com um determinado povo. Aí se consolida os conceitos mais básicos de ciência política, certo? Então, e aí, qual a consequência básica dessa super concentração de poder político na mão de um ente? A política moderna se torna a luta pela direção do Estado. Por isso que hoje, quando você vai ter as eleições daqui a alguns meses, aí as pessoas, o que as pessoas entendem? Você está fazendo política? Você vai fazer política? Por exemplo, você se candidatar, você assumir um cargo público, por um motivo muito simples. Porque a ideia é que há tanto poder nessa estrutura estatal que se você quiser fazer política no sentido, né, no sentido grosso do termo, né, no sentido de volume, de presença, de força, você tem que entrar no Estado. Você tem que fazer as coisas pelo Estado. Você não consegue fazer a parte do Estado, porque qualquer entidade, comparada ao poder do Estado, é muito fraca, né? Então, o Estado, de fato, realisticamente, ele se coloca sobre as instituições sociais, né, na modernidade. Sobre as instituições, porque ele concentra poder. O Estado decreta guerra, o Estado, por meio do Estado que você vai buscar paz, acordos internacionais, os impostos, né, o volume de impostos, né, a capacidade o Estado trabalha com cifras de bilhões, né, sempre com cifras de bilhões, né. Então, assim, é a maior concentração de poder político, de fato. E aí o Skinner, ele diz uma coisa interessante, que a formação do conceito de Estado foi o sedimento do processo histórico que procuramos acompanhar. É interessante por quê? Porque ele faz o rastreamento da ideia do Estado. E aí o livro, basicamente, você tem o quê? A ideia de liberdade republicana na Renascença. Né? Então ele vai mostrar como Florença, né, começa a surgir uma certa resistência ao poder da igreja, e uma ideia de renascença e separação da igreja em relação ao poder político, e cultivo do ideal republicano. Então tem muitas idas e vindas, ele vai mostrar isso no livro, né? Isso vai se alastrando pela Europa, né, a ideia de república. É interessante que veja que não era usado o termo democracia. Democracia foi um termo malquisto por boa parte da história da humanidade, né? Desde Platão em diante, o termo democracia ganha força agora no final, mais você pega o século XVIII para cá, né, que ele ganha força, porque se usava muito o termo república, né? A ideia de participação pública era muito por conta da influência de Roma, era uma ideia republicana, né? E aí, essa república não necessariamente é uma república representativa, né, no sentido como nós entendemos hoje. Né? Nós temos configurações de separação entre a coisa pública e a coisa privada, que tem diferentes configurações, como no Senado romano, enfim. E aí, a ideia de república vai ganhando força como um ideal de liberdade. Né? Um ideal de liberdade de as pessoas terem a capacidade de tomar suas decisões, né? E escolherem até mesmo determinados representantes ali naquele contexto social. E quando chega na época da Reforma Protestante, nós temos o desenvolvimento, que é o coração mesmo, né, do que vai surgir como... E que Kent Skinner fala isso várias vezes. Se você tem um livro que a Unesp lançou ano passado, que é O Ideal de Renascer, se eu não me engano, eu não me lembro agora o título bem, é do Kent Skinner, né, que são textos mais atualizados do Kent Skinner. Ele mostra como os calvinistas foram fundamentais para o desenvolvimento da doutrina constitucional. Então, para quem não sabe, gente, na época da Reforma Protestante, houve muita discussão sobre resistência ao Estado. Por quê? Porque quando a reforma começou, a reforma nunca foi um movimento só religioso, né? Ele teve um impacto político muito grande. Eu acho, inclusive, que o termo mais apropriado seria chamado de Revolução Protestante, né? Pelo impacto extraordinário que teve na história. Então, quando a reforma começou, nós tivemos ali uma certa resistência de determinados estados em relação à capacidade da reforma poder se propagar, né, naqueles territórios. E aí, o Lutero, na década de 20, 1520 em diante, ele discutiu muito com outros seguidores, né,
quais seriam as formas bíblicas de resistência ao Estado. Então, sempre foi muito comum de que aquilo que o Estado proibisse em relação à pregação do evangelho não poderia ser respeitado. Mas, fora isso, por exemplo, se o Estado ele não permite, né, uma liberdade de religião ampla, né, como é que a gente lida com isso? A gente pode pegar em armas ou não. Então, houve duas doutrinas, certo? Uma doutrina que é chamada doutrina privada, de resistência privada, e a doutrina constitucional. Na resistência privada, se defendia que, quando há um tirano, aquele que impede a pregação do evangelho, ele precisa ser resistido pela força, inclusive pela força de agentes privados. As milícias, né? Essa é considerada a doutrina revolucionária, que foi muito influente aí por alguns setores do luteranismo e também do calvinismo. Eu acho que do calvinismo, John Knox era o mais conhecido, que ele tinha milícias, né? Que ameaçava até a governante da época. E ela o temia por conta disso, né? Então tinha muito esse ímpeto de revolução em meio aos protestantes, e tomada de poder em determinados estados que eram controlados pelos católicos. E nós temos também a teoria da resistência constitucional, que foi a que se consagrou, especialmente por influência de Calvino, porque Calvino, quando se converte ali em 1536, por ali, ele passa uns 15 anos, mais ou menos, né, um pouco mais, 15 anos, escrevendo as Institutas, e ele vai mudando de posicionamento. Calvino, no começo, ele tem um entendimento muito relacionado a o cristão ele tem que obedecer ao Estado, né? E ele não pode desobedecer ao Estado. Tem até alguns católicos, de forma injusta, dizem que Calvino era um defensor assim de um Estado positivista, né? Absolutista, que ele poderia fazer o que quisesse. Mas Calvino muda de entendimento mais à frente, e Skinner mostra isso, que ele vai depois desenvolver a doutrina da resistência constitucional, que é basicamente o seguinte: você pode resistir ao Estado por meio dos representantes eleitos pacificamente. Então há essa mudança de entendimento, né? E isso tem um impacto muito grande na reforma, porque depois de Calvino, vários outros calvinistas também começam a desenvolver a ideia de resistência constitucional. Os seguidores de Calvino, para ser mais breve aqui, os seguidores de Calvino, os huguenotes lá na França, né? Os seguidores de Calvino na França, eles estavam ali tensionando com o poder político católico. Então tinha uma ala dos huguenotes que eram mais revolucionários no sentido da teoria da resistência privada, e tinha uma ala que era mais constitucional por meio de representantes eleitos, né, mais pacífica. Mas aí aconteceu a noite de São Bartolomeu, em 1572, salvo engano, em que os católicos, por ordem da rainha, mataram dezenas de milhares de huguenotes, né? Vocês devem conhecer a história. E aí o que aconteceu? Parte dos huguenotes ficou ainda mais revolucionário, mais agressivo, né, querendo tomar o poder, mas outra parte caminhou para uma doutrina mais constitucional. Essa parte mais moderada começou a defender uma ideia de que a resistência ao tirano se dá por conta de um direito moral que Deus nos deu, que seria um direito natural de resistência. Então, eles usaram argumentos romanos, né, de república, como também do direito natural divino, né? E aí eles formaram o que a gente chama de teoria do direito moral da resistência, né? Que é o seguinte: Deus nos deu o dever de autopreservação, isso é um dever moral, um direito moral que nós temos. Nenhuma pessoa, nenhum tirano, nenhum governante pode tirar esse direito de nós. E aí os huguenotes, eles tiveram influência muito grande, né? Eles se associaram a determinados católicos, também que em estados protestantes estavam sendo oprimidos, e eles conseguiram encontrar essa ponte de contato de uma resistência com base no direito de consciência, no direito moral. Então, aí, gente, é que se consolida a doutrina do direito constitucional. E a ideia de constitucionalismo surge daí, especialmente por conta da influência da reforma, dos calvinistas e particularmente dos huguenotes. Então, Kate Skinner mostra isso muito bem, né? E aí a ideia de resistência se torna um direito moral, que o que acontece? Ela chega primeiro nos Países Baixos, na Holanda. Por isso que você entende porque o Van Prinster, né, antes de Kuyper, é tão importante no resgate da história. Porque quem primeiro dá o capital para essa ideia de resistência constitucional, onde o lugar que mais encontra força são nos Países Baixos, né? E depois sobe para a Inglaterra. Como? Na Revolução Inglesa. Você deve saber que no século XVII, a Revolução Inglesa teve duas partes, né? A primeira parte ali, por meados da década de 40, em que há um ímpeto revolucionário de tomar o poder, né? Era uma discussão, os protestantes não queriam um governante católico. E eles matam lá o Carlos I, né? Ele é assassinado, cortado, degolado. E aí, segue-se um período de instabilidade até que Oliver Cromwell, ele estabelece uma autocracia, né, de fato, puritana, né? Ele traz contribuições para a sociedade, mas não tinha espaço de liberdade. Quando ele morre, seu filho não consegue dar
continuidade, e aí o poder político é retomado pelos governantes, né? E tentam enfraquecer, aí fica aquela luta de parlamento e governante. E aí, quando é meados da década de 80, Carlos I morre, e ele é sucedido pelo Jaime II. O Jaime II governa por 3 anos, até que Guilherme de Orange, que era o sobrinho do Carlos, ele toma o poder. Ele vem dos Países Baixos. Qual era o ímpeto de Jaime II? Melhor, de Orange, quer dizer, de Guilherme de Orange? Era um ímpeto de resistência a um governo absoluto e uma defesa estrita de monarquia constitucional. E ele está influenciado, e estava ao lado de quem? John Locke. Né? John Locke estava ali com o segundo tratado, trabalhando as ideias que vieram sob influência dos calvinistas e chegaram aos Países Baixos, onde John Locke tinha se refugiado no intermédio aí dos dois momentos da Revolução. Então, assim, essa é uma história extraordinária, né, que a gente precisa conhecer, né, que vale a pena conhecer, porque é justamente a ideia de liberdade surge no contexto cristão, a ideia de Estado de Direito surge no contexto cristão, com o nome de quê? De constitucionalismo, de teoria constitucional. Países Baixos, depois chega na Inglaterra na segunda parte, que é a primeira grande revolução política que nós temos, que é a chamada Revolução Gloriosa, que chega ali na década de 80. E aí resulta no quê? No Bill of Rights, a Carta dos Direitos, que é tipo a Constituição dos ingleses até hoje, da monarquia constitucional inglesa. Vale muito a pena você ler 2 páginas da Carta dos Direitos. Você vai ver lá, Guilherme de Orange, para resistir à tirania católica. Né? Então, um ímpeto protestante muito forte lá na Carta de Orange, reconhecendo os direitos básicos, né, os direitos naturais que Deus teria dado aos homens, de resistência à tirania. Certo? Dito isso, nós chegamos aqui, então, à tripartição dos poderes. Né? Passando aí por essas bases do Estado de Direito, né, para chegar, de fato, à tripartição dos poderes. O que nós encontramos sob a pena de Locke, no segundo tratado? Olha o que Locke diz. Eu fiz questão, eu sei que tem muita coisa escrita sobre isso, né? Milhares, dezenas de livros, né? Teoria do Estado, enfim. Mas eu considero fundamental ler os clássicos. Eu acho que é fundamental ler e reler os clássicos. Então eu fui lá, peguei os livros, né? E fui lá folhear de novo para anotar algumas páginas, algumas passagens para vocês aqui. Então, o que Locke diz, né? Ele diz assim, ó, o império das leis arbitra diferenças e desconcentra poderes das mãos de um, constitui uma sociedade política. Gente, isso aqui é fundamental. Locke, ele é o pai do liberalismo aí, né? E o argumento de Locke é basicamente o seguinte: nós estávamos num estado de natureza, liberdade absoluta, não dava para viver assim porque os mais fortes iam dominar os mais fracos. E aí a gente precisa de uma sociedade civil, uma sociedade política. Mas para isso a gente precisa de quê? Desconcentrar o poder para que não fique na mão dos mais fortes. Como é que a gente faz isso? Por meio de leis. Leis prévias, leis gerais, imparciais, que possam valer para todos igualmente. Qual é a ideia do Locke aqui? A ideia, gente, tem um fundo cristão muito importante, que é o seguinte, ele não está falando nesses termos, mas o insight o homem, ele tem um certo grau de maldade, né? Conta do pecado, né? E se ele concentrar demais o poder nas mãos de um ou de alguns, a gente vai se manter num estado que ele chama de estado natural. Em que sentido? Um estado em que os mais fortes dominam os mais fracos, e a gente não consegue sair disso. Os mais fracos sempre serão subjugados e nunca terão liberdade. E a gente não vai ter uma sociedade política, de fato, no sentido de distribuir e considerar os diferentes interesses da sociedade. A gente nunca terá isso. Então, como é que a gente resolve esse gargalo, esse problema? Apenas por meio de um império da lei. As leis valendo de forma imparcial. Gente, isso é fundamental, porque a teoria constitucional que os cristãos, né, defenderam, olha, você tem representantes do povo que legislam protegendo o povo da tirania dos governantes. O direito constitucional, ele surge no contexto cristão com a defesa muito clara de contra toda tirania, toda concentração do poder. Toda, seja ela do legislativo, do executivo ou do judiciário. Então, simplesmente é impossível o cristão se associar com qualquer ideia de concentração de poder excessiva, né? Porque isso, de fato, estreita a sociedade. Esse é o argumento do Locke. Né? E aí ele vai falar que o poder legislativo é o poder supremo da sociedade que expressa o consentimento do parlamento. Então, ele atribui, ele trata o parlamento como sendo
Aqui, Locke ele já está dando as enxertadas no que diz respeito à democracia, né? No sentido de reconhecer que o consentimento é fundamental no parlamento. Mas na época se usava o termo república, né? A ideia de república era uma república de participação. O próprio Calvino já tinha algumas discussões em relação a isso, né? No sentido de valorizar a república, né? Lá quando ele escreve as Institutas. O poder executivo executa as leis e o poder federativo, que no pensamento do Locke era tipo um poder internacional, né? De relações internacionais. Ele teria uma função somente de tratar de relação com outros países. Então, essa é a atribuição dos poderes aí do Locke. Qual é o ponto aqui? Qual é o ponto do argumento da atribuição dos poderes? O Estado, ele é o que mais concentra poder. Mas, para a gente se proteger do Estado, nós precisamos de um mecanismo, que é o mecanismo do império das leis, leis prévias, gerais, imparciais, e nós precisamos de um mecanismo de tripartir, separar em três partes o mesmo poder, para que um possa controlar o outro. Então, são dois mecanismos aí que vão estar limitando o poder político, ok? E aí, ele diz o seguinte, olha o que Locke, veja a influência do que eu estava falando agora, são frases, é uma frase de Locke expressa, né? O que eu estava falando sobre teoria constitucional e teoria privada. Olha o que Locke diz, onde termina a lei, começa a tirania. Todo aquele que, investido em autoridade, exceda o poder que lhe é conferido pela lei, e faça uso da força que tem sob seu comando para impor ao súdito o que a lei não permite, deixa de ser magistrado, né? Que hoje seria um representante civil. E agindo sem autoridade, o cara perde a autoridade quando viola a lei. Pode ser combatido, como qualquer outro homem, resistência privada, que pela força invade o direito alheio. Então, o argumento de Locke é: nós defendemos o direito constitucional, mas se a tirania começar, nós partimos e justificamos uma resistência privada. Qualquer homem pode resistir àquele indivíduo. Então veja que há esse constante, né, tensionamento entre o poder político e os indivíduos, os súditos, né, nesse caso aí, no contexto da monarquia, e que esses súditos, eles têm, diante da tirania, o poder, a capacidade de resistir ao tirano, por meio de representantes, e em casos extremos, por meio da força e violência privada, certo? Como foi o caso lá do Bonhoeffer, né, que no caso extremo só tinha a violência privada para resistir ao tirano. Só beber uma água aqui. Eu tenho tempo ainda, tenho. Como é que eu tô? Eu acho que eu tenho que acelerar, né? Diz Pode aí. seguir, pode seguir. Oi, Victor, como é? Pode seguir, Anderson. Pode seguir aí. Certo. Tem quanto tempo? Me diga aí, para eu me controlar melhor. Olha, eu acho que você começou umas 9, mais de 9h10. Coloca mais uns 20 minutos para você. Pronto, beleza. Folgando, né? Esse assunto assim, porque Vitor falou, né? Minha formação, eu fiz filosofia aí, doutorado em filosofia, né? Mais na parte de pensamento político. Meu objeto de estudo, né? Eu basicamente estudo isso na filosofia. Filosofia jurídica, eu dou aula de direito, né? E eu dou aula de filosofia jurídica. Então, é filosofia jurídica e política, né? O tempo todo. Né? E ainda tem as instituições que eu estudei lá no mestrado, doutorado de ciência política. Então, assim, esse tema me cativa demais. Continuando, então Montesquieu, que dá o formato como nós conhecemos de tripartição dos poderes, né? Ele vai dizer, aí eu estava dando uma olhada lá no Espírito das Leis, e ele diz o seguinte, ó, a liberdade é o direito de fazer tudo o que é permitido pelas leis. Né? Então, reforçando aqui, gente, a ideia do Estado de Direito. A liberdade é você poder fazer aquilo que não é proibido, né? Aquilo que é permitido, você pode fazer. E qual é o ponto? É, eu sempre digo aos alunos, olha, o Estado de Direito são as vias à liberdade, né? O império das leis são as vias à liberdade. O que é proibido, o que não é proibido fazer, você pode fazer. Então é como se você tracejasse algumas linhas, e entre as linhas você tivesse espaços de liberdade em que os indivíduos podem se movimentar, sem ficar com medo que o governante tire sua liberdade ou tire seu direito porque ele está tomando aquela decisão. Então essa é uma forma de proteção dos indivíduos e da coletividade também das instituições sociais. E aí, o Montesquieu vai dizer, olha, para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Então, aqui você tem, primeiro, Estado de Direito, mecanismo básico, e aí, quando você adentra o poder político do Estado, você precisa que haja o check and balances, né? O equilíbrio de poderes, né?
O poder freando o poder, o poder parando o poder. O Montesquieu, esse livro do Espírito das Leis, é um livro particularmente assim, importante, mas muito, muito chato de ler. Eu li. E o que Montesquieu faz? Ele estuda profundamente as instituições romanas. Se você quiser um estudo bem aprofundado do que eram as instituições políticas e jurídicas de Roma, você tem que ler o Espírito das Leis. Agora, é cansativo. Mas o argumento de Montesquieu eu percebo que, historicamente, para a gente proteger os indivíduos, a gente precisa do império das leis, né? E a gente precisa que o poder freie o poder. Porque o que aconteceu com Roma, gente? Nós sabemos, né? Você tinha uma república que o Senado freava os cônsules e o Senado era freado pela participação do povo. E aí, quando, no primeiro século antes de Cristo, a Roma ela começa a entrar uma série de crises sociais, de corrupção, né? Então, você tem um caso lá do Cícero contra Catilina, que tenta dar um golpe. Então, isso já mostra que Roma estava se acabando ali, se destruindo, né? A República Romana. E quando César toma o poder, ele é aclamado pelo povo. E ele é bem quisto pelo povo, e ele subjuga o Senado. E aí depois segue-se uma sucessão daqueles que vão querer controlar o Império Romano, né? E aí resulta lá com Otaviano, que estabelece. Otaviano é de fato o primeiro imperador de Roma, né? No sentido mais clássico, é Tibério, César, etc. E assim segue os imperadores. Então o que ele percebe? É preciso que. Roma se acabou porque o poder parou de frear o poder. O argumento do Montesquieu é esse. E aí ele vai falar que existem três tipos de poder em cada estado, que é o legislativo, executivo e judiciário, né? Enfim, aí ele vai fazer a discussão básica que nós conhecemos. O que me interessa aqui é que a máxima que Montesquieu defende. Uma coisa que, só a título de curiosidade, para quem não sabe, Montesquieu defendia que o judiciário é o poder nulo, ou seja, é o poder que não tem força, ele é muito fraco, porque ele não consegue lidar com o poder que vem do executivo, por causa do dinheiro, né, os impostos, e o legislativo que tem a produção da lei. E o poder judiciário foi criado na tripartição dos poderes como sendo um poder fraco, nulo, nulo. Ele não tem força, porque ele não pode, na época lá, tipo, não podia fazer ativismo, né, digamos assim. Então, ele sempre foi considerado um poder fraco. Por isso que hoje, essa ideia de tripartição dos poderes, ela está em forte tensão, né? Enfim, então Montesquieu diz assim, ó, tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou mesmo poder, o mesmo corpo de principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse três poderes: o de produzir leis, o de executar resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Então, para proteger os indivíduos e a sociedade, nós precisamos separar os três poderes, as três funções, né? Legislativa, executiva e judiciário. E o judiciário é fraco, ele só aplica aquilo que o legislativo produz. Essa é a ideia do Montesquieu, certo? E aí, gente, só para terminar essa parte, passam os poderes, né? Nós temos aí a ideia do Madison, que ele defende também a tripartição dos poderes, né? Ele vai falar que o acúmulo de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, nas mesmas mãos, pode ser justamente considerado a própria definição de tirania. Então, quando há essa concentração, tirania. A grande garantia contra uma concentração gradual dos vários poderes no mesmo braço consiste em dar aos que administram cada poder os meios constitucionais necessários e os motivos pessoais para resistir aos abusos dos outros. Então, toda a ideia de passar os poderes foi formada para garantir o império da lei e que um poder resistisse o governo do outro. E no caso do Madison, uma coisa que ele defende é o que a gente chama de o judicial review, né? Que é o controle difuso. Porque a informação em direito sabe que é aquele controle feito no caso concreto. Então, ele pensou esse mecanismo ainda para proteger os indivíduos diante do governo, do poder do Estado, certo? Então, é esse poder de resistência, né, legítima. Aí você começa a ter uns contornos de democracia, no sentido que a gente conhece, certo? Uma democracia que não é só representativa do legislativo, mas também tem o judiciário aí mais forte para proteger os indivíduos e as minorias em particular. Quem defendeu isso foi o Madison e o Tocqueville, né, que era ali também um pouco posterior, os dois foram grandes defensores disso, né, naquela ideia de que uma democracia se prova pela capacidade que ela tem de defender as minorias, né. Então, e aí o judiciário começou a ganhar força mais com esse argumento. Mas até aí, gente, até o final do século XVIII, o judiciário era tido como poder nulo, certo? Gente, vamos agora para os finalmente, né, algumas reflexões finais mais fundamentais. A gente agora tenta aproximar algumas questões mais contemporâneas.
Tripartição dos poderes, gente, é um ideal em crise, certo? É muito importante pensar e entender uma coisa muito básica. Filosofia, política e direito são linguagens prescritivas, normativas, deontológicas. Ou seja, elas dizem o que deve ser, elas não descrevem as coisas como elas são necessariamente. Existem âmbitos da filosofia que são mais descritivos, né, que a gente chama de filosofia realista, da política, que aí a influência de Maquiavel. A filosofia se presta apenas a descrever. Ou o âmbito lá da sociologia jurídica e política, que só descreve as coisas tal como elas são, ciência política, a ideia é descrever, não dizer o que deve ser. Mas o direito, em particular, ele tem uma linguagem, né? E a filosofia política normativa tem uma linguagem do que deveria ser. E aí, gente, na nossa Constituição tem que os poderes são independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Isso é um dever ser, né? Isso é um deveria ser assim, né? Uma harmonia entre os poderes. Há muito questionamento em relação a isso, porque a própria tradição da tripartição dos poderes não defende harmonia, não defende, defende tensionamento. Se vocês lerem Maquiavel, os discursos que ele fez lá sobre o livro lá do Tito Livio, eu li ano passado. Uma coisa que Maquiavel defendia já no século XV era o seguinte: a forma de você garantir a liberdade é manter os agentes públicos em tensão, em oposição. Cria oposição entre os agentes públicos, porque assim você mantém a liberdade republicana. Essa é uma forma descritiva de dizer as coisas, não prescritiva. A nossa Constituição ela é prescritiva, ela prescreve o que deveria ser, um ideal que não existe, é impossível de chegar, né? A democracia, a dinâmica do Estado, dos poderes, é de tensionamento, né? E aí a ideia é você ter uma linguagem mais pacificadora, né? Devem ser harmônicos, né? Independentes no sentido de ter uma certa autonomia. Eu nem sei se independente é um termo mais forte que autonomia, né? Parece uma desvinculação de um em relação ao outro. Isso não existe também, né? Eu não sei, me parece essa uma linguagem, ela não é necessariamente ligada aos clássicos, né? Ela é pensada mais como uma linguagem, assim, poderes independentes e harmônicos, como uma linguagem estritamente ideal e impossível de encontrar na prática. Nunca existiu isso, nem nunca existirá, né? No mundo imperfeito, no mundo de pecado, certo? Mas isso se prova, gente, pelas tensões que nós vivemos, né, na nossa sociedade. Eu trouxe algumas aqui para a nossa reflexão. Então, o que nós temos aqui? A luta pelo orçamento. Gente, na ideia do Estado de Bem-Estar Social, hoje em dia, o Legislativo cria políticas públicas, o Executivo cria políticas públicas. O Legislativo hoje no Brasil tem até o orçamento secreto, que tirou muito do poder do Executivo. Aí o Executivo disputa o poder com o Legislativo, né? E o Judiciário também. O Judiciário hoje cria e executa políticas públicas com mais volume, às vezes, do que o Legislativo e o Executivo. Tem coisas assim, eu vou citar só uma da Declaração de Estado Inconstitucional de Coisas, a DPF 347 do STF, o STF foi dizer que a situação dos presídios no Brasil eram inconstitucionais. Aí, com base em quê? Ele pegou uma jurisprudência da Colômbia e disse que isso se aplicava no Brasil. Um ativismo judicial assim, brutal. E aí pegou o quê? Pegou o orçamento da União para botar na execução de política pública de gestão de presídio no Brasil. Juízes gerenciando recurso para presídio no Brasil. Então, assim, é só para dar um exemplo de que é um tensionamento profundo, né? Aí já é um grau de crise, assim, mais. Porque meio que a coisa extrapola demais, né? Aquilo que deveria ser, né? E aí você tem uma luta pelo orçamento, em nome do bem comum, do bem-estar, do bem, sempre do bem, e isso cria um tensionamento profundo, né? Uma rachadura na sociedade, polarização, né? Enfim, nós temos também as disputas hoje que dizem respeito a teorias da justiça que são irreconciliáveis e a luta pelas identidades. Gente, hoje nós vivemos a era do identitarismo, seja de direita, seja de esquerda, de centro, certo? Então você tem os identitários, aí você pega esses grupos do... A gente chama pejorativamente da ideologia woke, né? Mesmo que você não queira usar o termo, certo? Mas esses grupos assim, identitários, você pega na universidade, esses coletivos, né? Eles, coletivos por conta da cor, coletivos por conta, sei lá, da sexualidade, e aí vai, né? Os vários tipos de coletivos até hoje em dia por causa do peso, né? Aqueles coletivos que defendem pessoas, enfim, que estão acima do peso, dizendo que a linguagem da biologia é opressiva, né? Então você tem os grupos identitários, né? Esses grupos identitários, assim, mais à esquerda, né? Progressista, e nós temos também os grupos identitários à direita, né? Às vezes grupos cristãos que querem mais direitos simplesmente por falarem de Deus, né? Na esfera pública. Tem isso também, né? Então, a gente não consegue reconciliar a justiça. A gente não consegue. A gente vive numa crise terrível de concepção de justiça. A gente, no nosso contexto cristão, a gente chama de cosmovisão, né?
nós temos diferentes cosmovisões. No âmbito aí da discussão, sei lá, pega do Rawls e outros, ele vai falar de teorias da justiça. Tércio Sampaio chama de ideologias, né? Ou seja, são valores, os valores que nos orientam são muito diferentes. E aí é uma oposição irreconciliável, são fraturas que são impossíveis de serem sanadas. E isso chega aonde? No judiciário, no legislativo, no executivo, né? E aí, quando o judiciário toma decisões que os legislativos deveriam tomar, aí começa aquela celeuma, né? Quando o legislativo muitas vezes quer passar por atribuições, por cima de atribuições que seria do executivo, por exemplo, a execução de políticas públicas, celeuma também, né? E aí vai. Então nós temos hoje um Estado de Direito. Alguns chamam hoje de Estado de ponderação, que não é a ideia do império da lei, mas a ideia de você ponderar direitos, né? Quem deve receber mais em detrimento de outro, né? Eu sei que todo esse cenário está em crise, né? A gente não consegue chegar a grandes explicações e muito menos resoluções, né? Eu não consigo ver com clareza uma forma de sair dessas crises. Eu acho que, especialmente com o avanço do crime organizado, eu acho que é um ponto na equação que dificulta demais, né? Porque é uma outra lógica, uma lógica fora do Estado de Direito. Eu não sei se o Estado de Direito consegue, o Estado de Direito impede da lei, todas as normativas que nós temos, né? De civilização, né, civilizacional, consegue lidar com o crime organizado. Né? Se você consegue, por exemplo, combater severamente o crime organizado, respeitando todo o império da lei, eu não sei, né, se isso vai ser capaz de resolver. Então, assim, são as grandes questões, né? Eu não estou aqui, não tenho respostas para nada disso, eu só estou levantando a bola aqui. E também a judicialização da política, ativismo judicial, ou como eu gosto de chamar de juristocracia, que é o governo dos juízes, né? Então nós temos aí, gente, o Ministério Público Ministério Público de Defensoria Pública jogando bola ali com juízes, né? O que acontece muitas vezes, gente? São pessoas que se formaram em direito, não tem um voto, né? Não tem que sair nas ruas, discutir com ninguém, ganhar a opinião pública por meio de argumentos, e vão ali, fazem concurso, né, tal. No caso do STF, tem indicação política, né, que é um cargo político que resolve questões jurídicas no Brasil, e aí simplesmente toma as decisões mais importantes da sociedade. Então, a concentração excessiva. Tem muitos autores, muita literatura sobre isso, né? Como a juristocracia, ela é uma destruição da democracia de dentro para fora, né? E aí é uma dinâmica de judicializa, um cara que é formado em direito joga a bola para um cara que é formado em direito, e o cara que é formado em direito toma a decisão para a sociedade como um todo. Então, aí você tem a direção dos bacharéis, né, do direito, que vão, muitas vezes, colonizando a sociedade sem diálogo. Né? Então, isso cria uma terrível problema institucional, um terrível problema institucional. Isso é uma violação clara e sistemática do que deveria ser o Estado de Direito. Claramente, né? Então, o Estado de Direito, gente, o Estado Democrático de Direito é a união de uma ideia de império da lei e de representantes eleitos que criam as leis. E aí, tudo bem, a gente tem uns mecanismos judiciais para proteger a sociedade e as minorias de leis absurdas, né? Mas isso é feito dentro de um parâmetro minimamente razoável. Não como muitas vezes é hoje, de que a lei, muitas vezes a lei legislativa, ela é jogada, né? Aprova uma lei, no outro dia já é suspensa a lei. Né? Como é que você explica isso democraticamente? Não tem como, simplesmente não tem como, a não ser que a pessoa. Porque você está literalmente criando uma fratura, assim, dizendo que a opinião de juízes muitas vezes vale mais do que a opinião dos representantes eleitos. Mas por quê? Qual o justificativo? Qual o embasamento? Né? Por que essa opinião é melhor? Né? Em questões de política, mas cabe decidir, juiz decidindo sobre aborto, né? Assistolia fetal e tantas outras questões. Né? Gente, para terminar, último slide, eu prometo, estou terminando. Gente, existe um constante tensionamento também entre a ideia de Estado de Direito e justiça. Eu trouxe aqui uma reflexão que eu considero uma das mais difíceis, que é a seguinte. Quero que vocês acompanhem meu raciocínio. Olha para esse lado aqui, vocês estão vendo o quê? O Eichmann, né? Quem conhece o caso do Eichmann em Jerusalém com a Hannah Arendt, a discussão de Hannah Arendt sobre o Eichmann, vale a pena ler, né? Eichmann em Jerusalém, que ela fala da banalidade do mal. Nós temos os nazistas aqui embaixo sendo julgados, né? E aí se consolida a ideia de direitos humanos. Dicotomia enfraquecida aqui tem a ver com a distensão entre positivismo e justnaturalismo. A discussão do Tércio Sampaio, não vou trazer meio um caso agora, e o Radbruch lá em cima dizendo que lei extremamente injusta não pode ser lei. Gente, o nazismo foi o ponto de curvatura, assim, nessa ordem mais contemporânea, né? Em que nós chegamos a uma conclusão seguinte, olha, leis absolutamente injustas, elas precisam ser barradas. É impossível, a banalidade do mal, assim, ela não pode acontecer. E aí, gente,
eu sempre digo aos alunos, quem levou o mundo à Segunda Guerra Mundial foram os políticos. Por isso que nós atribuímos, né, muitos poderes e reconhecemos hoje em dia com muita legitimidade a independência dos poderes lá a força do judiciário, porque a tripartição dos poderes, gente, ela não foi criada para ter um judiciário forte. Você lê os clássicos, o judiciário é fraco, é chamado de poder nulo por Madison e por Montesquieu. Mas na Segunda Guerra Mundial, a gente precisa ter uma forma de proteger as minorias e a população como um todo. Então, atribui ao judiciário muita força, certo? E o judiciário foi se empoderando pós-Segunda Guerra. Aí foi quando a gente pegou os direitos naturais, né, que ganharam a linguagem de direitos humanos e colocamos na Constituição. E aí começamos a judicializar a política, certo? Essa foi a montagem. Qual é o ponto? Leis extremamente injustas não podem ser leis, absolutamente. E aí, eu eu entendo que nós, né, todos nós concordamos que nos casos assim bem absurdos, genocídio, né, coisas do tipo, o império da lei, ele cede diante da justiça. Ele é derrubado diante da justiça. Por quê? Porque os nazistas estavam fazendo as coisas que estavam na lei. Se fosse pelo império da lei, quem defende isso é Hans Kelsen. Hans Kelsen dizia, olha, você pode lamentar que os nazistas fizeram o que fizeram, mas você só não pode dizer que eles não estavam fazendo algo que era juridicamente válido. Esse é o argumento de Hans Kelsen, né? Leis extremamente injustas são válidas, são jurídicas. Então, nós não aceitamos mais isso. Nós submetemos o Estado de Direito às leis à justiça. Mas aí, uns casos mais recentes que levantam os grandes questionamentos ainda sobre essa tensão, porque isso não é resolvido a priori, né? Simplesmente, facilmente. Surgem determinados casos que você fica perguntando, cara, como é que faz aqui? E eu trouxe alguns casos só para nossa reflexão. Estou terminando mesmo, de verdade, que é o seguinte: a prisão Maduro esse ano. A prisão de Maduro, juridicamente, gente, no que diz respeito ao Estado de Direito Internacional, foi ilegal. Ilegal. Agora, em sendo ilegal, a gente deixa, então, que o ditador fique lá, ou a gente justifica uma intervenção, no caso, para retirar o ditador e prendê-lo e julgá-lo. Porque se não fosse assim, Maduro ia morrer no poder ia fazer o que ele quisesse até morrer. Ninguém poderia tirar Maduro dali se não fosse dessa forma, de uma forma assim, agressiva, né? Mas isso violou o Estado de Direito. O problema dessa violação do Estado de Direito, você concentra a mão de poder mais na mão de quem? Aí, no caso, o Trump, né? Mais recentemente. Da mesma forma, o do Ali Khamenei, que foi morto lá, né? Pelo ataque do Trump. Então, ele está violando o Estado de Direito internacional, e aí, mas cometendo, penso eu, né? Determinada concepção de justiça de trazer Maduro para a corte, e no caso Khamenei, que não teria outra forma de responder, atacando, né? No caso, esse indivíduo, esse Ali Khamenei, era muito pior do que Maduro. Muito, mas muito pior do que Maduro. Né? Um ditador brutal há décadas. Né? E aí, veja, a gente fica naquela tensão. É ilegal, mas é justo? Ou é ilegal e indevido? Por quê? Por um lado, quando Trump faz isso, ele concentra poder. Por outro lado, ele está fazendo um ato de justiça em prender Maduro. Aí, ok, aí muita gente vai chegar e vai dizer assim, rapaz, isso é ilegal, e fica ali no âmbito da legalidade, isso viola o Estado de Direito, isso viola o Estado de Direito, Estado de Direito. Aí você pega o caso do ICE, foi o caso que eu lembrei aqui para tensionar essa questão. O ICE nos Estados Unidos, sofrendo duras críticas, tem tido uma atuação tanto truculenta, né, contra imigrantes, mas aí preste atenção, sem contar esse aspecto de violência e truculência contra imigrante. Mas veja, o ICE não está cumprindo as leis americanas e pegar imigrante ilegal e deportar. E por que muitos, nesse momento, dizem assim que isso é injusto? Mesmo as pessoas que dizem que é injusto, também, no caso, defendem o Estado de Direito aqui, no caso de Maduro, mas no caso do ICE, dizem que é uma questão de justiça, né? E aí você desconsidera a lei nesse caso e deixa lá o imigrante. Então, qual é o ponto? Qual é o meu ponto, gente? Meu ponto é esse: nós estamos aqui entre cristãos e a gente não vai conseguir concordar. No caso extremo, como o caso nazista que eu citei, a gente consegue com muita clareza. Esse Estado de Direito aí, ele precisa ceder diante da justiça. A gente fez isso com o Tribunal de Nuremberg, né, condenando os nazistas que sobraram. Né? Então, isso é devido, justo. Agora, nesses casos assim, de tensionamentos mais constantes, por isso que gera muita polarização. Não são questões fáceis, são questões super difíceis.
E eu não estou aqui para dar resposta, eu só estou para levantar a bola, para que a gente, no momento, porque as questões, né, que realmente nos fazem avançar em reflexão. E essas grandes questões nos impõem desafios, né, para que a gente reconheça, gente, com humildade, que a gente nunca vai conseguir concordar plenamente, que existe uma grande dificuldade de lidar com esses conceitos, né, e aplicá-los, que uma coisa é você pensar eles teoricamente no âmbito da cosmovisão, no âmbito da prescrição, né, no âmbito do que deveria ser do mundo ideal. Outra coisa é quando você puxa da cosmovisão e aplica num caso concreto, num caso maduro, no caso do AIS, né, e assim sucessivamente. Então, esses são grandes desafios, né, que estão postos a nós nesse contexto que nós vivemos, ok? Gente, muito obrigado pela atenção e pela discussão.